para todos vocês aqui. Obrigado por estarem acompanhando essa apresentação. Eu vou apresentar um trabalho que eu já discuti com algumas pessoas antes, e boa parte do que eu vou falar para vocês agora, de uma maneira, é o resultado de uma trajetória de alguns anos, e algumas pessoas tiveram uma contribuição especial para que eu pensasse um pouco melhor o problema da reflexão no horizonte dos problemas epistemológicos, né? Reflexão, que é um tema que tradicionalmente é tratado em várias disciplinas filosóficas, desde daquela famosa frase de Sócrates que dizia que uma vida não refletida não merece ser vivida. Então, da psicologia, moral, ética, epistemologia, várias disciplinas tratam dessa questão de como nós lidamos com nossas próprias ideias, né? Então, eu me beneficiei especialmente das conversas e troca de mensagens com Jonathan Matheson, que tem um importante livro sobre desacordos epistêmicos, Annalisa Coliva, que foi muito crítica em relação à primeira versão desse trabalho, John Greco, o Ernesto Sousa, que na verdade é uma das inspirações para seguir essa argumentação, o Declan Smith, que publicou recentemente uma grande monografia sobre esse assunto, e sobretudo o Sven Bernacker, que é um parceiro e ao mesmo tempo talvez a pessoa que menos acredita no argumento que eu vou defender aqui com vocês. Também tem o grupo de pesquisa que eu trabalho na UFA, com os estudantes de grau de mestrado e doutorado, especialmente com a minha orientanda, Ana Margarete, e meu ex-orientando, agora colega, Felipe Santos, que talvez seja a pessoa que mais tenha contribuído para que eu corrigisse incorreções, imperfeições e coisas mais vagas nessa argumentação. Eu estou com um pequeno problema de oscilação aqui na internet, desde cedo, entrei e saí várias vezes, então por isso eu vou talvez vou se dedicar a desabilitar o vídeo para que não tenha problema de travar mais adiante. Se Sofia me libera aqui para não ter imagem, eu sei que isso é meio desagradável, mas é para evitar que possamos cair, porque hoje já caí pelo menos 5 vezes. Ah, tá. Não, durante tá bem, depois tu voltas então. Tá bom. Tá bom. Okay. Então, eu vou dividir a apresentação em 4 partes, né? Na primeira, eu discuto o problema que tem motivado o debate epistemológico sobre a reflexão, sobretudo nos últimos anos, e que, em geral, está relacionado com 2 temas, né? O tema da justificação epistêmica e o tema da agência epistêmica. E eu apresento aquilo que eu chamo de concepção individualista da reflexão. E essa concepção individualista é o que tem, de alguma maneira, produzido as disputas entre epistemólogos, sobretudo aqueles que defendem posições que podemos chamar de internistas e posições chamadas externistas. Na segunda parte da apresentação, eu faço uma crítica a um ponto específico dessa concepção individualista da reflexão. A partir de um assunto que tem aparecido nos trabalhos mais recentes de Ernesto Sousa, na terceira parte eu apresento a ideia de uma crítica a essa concepção individualista, que eu chamo, obviamente, de concepção não individualista ou interacionista da reflexão. E tento mostrar quais são as vantagens dessa concepção em relação a uma concepção individualista que os epistemólogos internistas e externistas, de alguma maneira, compartilham. E, na última parte, eu antecipo algumas objeções a essa concepção interacionista ou não individualista. Okay? No geral, a minha tese é a seguinte: em pelo menos um cenário específico... Valdomiro, Oi? desculpa, não, é que os nossos técnicos estão perguntando se tu não te importarias em ligar para termos o vídeo para colocar depois para as pessoas assistirem. Pode ser. Porque fica melhor do ponto de vista técnico ter vídeo e voz. Bom, então vamos arriscar para não ter o problema da queda, mas tudo bem.
Então, a minha tese geral ela é a seguinte, né? Em pelo menos um cenário específico, um cenário que eu vou chamar adiante de confronto dialético, situação dialógica ou conversacional, eu não tenho uma expressão ainda muito precisa para classificar esse cenário, mas é um cenário em que duas ou mais pessoas disputam razões. Nesse cenário, a reflexão tem valor epistêmico. A reflexão, nesse cenário de confronto dialético, produz um bem epistêmico que, se não houvesse reflexão, esse bem não seria alcançado. Esse bem tem duas faces. Uma face negativa, porque ela evitaria o mal dos vícios epistêmicos, e tem uma face positiva, porque ela ajudaria a cultivar um bem que seria a moderação epistêmica. Então, essa é a tese que eu vou tentar defender ao final dessa argumentação. Então, o primeiro ponto é isso, né? Onde é que está o problema que nos recomendaria tentar encontrar uma solução para ele? E isso começa com essa pergunta sobre por que a reflexão é um problema epistemológico. Eu falei para vocês que logo no início que desde aquela frase de Sócrates famosa lá sempre está discutindo isso em várias áreas do conhecimento, sobretudo no campo da moral. Do ponto de vista da epistemologia, quando o cético antigo lançou um desafio à capacidade de conhecer, na verdade, ele não estava exatamente criticando a possibilidade de conhecer. Ele estava dizendo algo do tipo: se nós não temos acesso reflexivo às razões que nos habilitam para sustentar e defender uma crença, nós podemos dizer que nós conhecemos? Há uma passagem no Contra os Lógicos de Sexto Empírico, em que ele cria um cenário em que uma pessoa está procurando o ouro, entra em um quarto escuro, está pisando sobre o ouro, e aí se pergunta, essa pessoa encontrou o ouro? Então, a questão fundamental no ceticismo antigo não é se conhecemos ou não conhecemos, mas é se nós temos ou não temos esse domínio sobre as condições que nos fazem sustentar, defender uma ideia, tal como podemos encontrar um bem que nós procuramos. Então, por isso que me interessa esse aspecto epistemológico da questão da reflexão associado a essas duas noções, a noção de justificação e a noção de agência. A ideia de justificação epistêmica, vocês todos já estão muito adaptados a essa literatura, diz respeito à importância da natureza e da possibilidade de nós termos argumentos que possam sustentar conscientemente, de modo transparente, as nossas crenças e sobre as condições que seriam necessárias para um sujeito ter crenças baseadas em fundamentos adequados. Para alguns epistemólogos, a justificação está associada ao acesso reflexivo de uma pessoa ao conteúdo de suas crenças e às razões que essa pessoa pode reunir conscientemente para manter e defender suas crenças contra algum ataque cético. Por outro lado, outros epistemólogos consideram que a justificação epistêmica está relacionada a processos naturais, sociais, que são externos à consciência reflexiva do sujeito, que produzem crenças verdadeiras na mente do sujeito. Nessa perspectiva, a cadeia causal não tem necessariamente de ser reflexivamente acessível à pessoa. Em relação à ideia de agência epistêmica, é claro que nós, na maioria das vezes, formamos crenças que de modo passivo e impensado, a partir do modo como nós nos envolvemos com o mundo físico e como nós navegamos no mundo externo. Porém, muitos filósofos sustentam que o agente tem compromissos e responsabilidades sobre o que acredita, e eles afirmam que nós devemos exercer algum tipo de controle agencial sobre o que acreditamos. Para outros autores,
Esse argumento de que temos um controle agencial, ele acaba se envolvendo numa forma de voluntarismo em relação às razões, que prescreveria, no final das contas, que um agente racional é aquele que decide, que escolhe o que vai acreditar, no que vai acreditar. Essas discussões têm sido um dos principais motivos das teses discordantes entre os internistas e os externistas. Quando os internistas e os externistas estão discordando sobre reflexão, eles estão discordando sobre este ponto. Alguns defendem, outros concordam sobre esse ponto, que a reflexão é a posição segundo a qual a reflexão é uma operação metacognitiva através da qual um agente epistêmico acessa conscientemente, explora e avalia o conteúdo e a confiabilidade das suas próprias crenças. É isso que eu chamo de concepção individualista da reflexão. A questão não é se existe ou não existe tal tipo de reflexão, mas se ela tem valor epistêmico e se ela produz bens epistêmicos. Essa concepção individualista da reflexão, que os internistas defendem e que os externistas recusam, tem as seguintes características. Primeiro, o agente deve ter acesso direto e privilegiado aos próprios estados epistêmicos. A reflexão é uma atividade metacognitiva. A reflexão é um tipo de autorrevisão subjetiva. E essa ideia exige que exista um tipo de agente autocrítico que avalia a sua própria capacidade de atingir seus objetivos epistêmicos e antecipa a possibilidade de suas crenças não serem suficientemente seguras. Assim, a reflexão aqui tem um certo sentido de escrutínio, né, de ordem superior, sobre o que dá justificação e dá razões a uma crença. Então, esse é o problema. Quer dizer, quando as pessoas estão disputando, estão criando argumentos a favor ou contra o valor epistêmico da reflexão, em geral, eles estão discutindo a favor ou contra essa ideia da reflexão como um tipo de autoescrutínio, de autorrevisão, de metacognição, de acesso privilegiado e direto que uma pessoa deveria ter em relação às suas próprias crenças e pensamentos. Essa ideia tem vários problemas, né? Eu me interesso especificamente por um aspecto dessa ideia de concepção individualista da reflexão, e é em torno disso que eu tento oferecer uma outra perspectiva para tratar disso. Veja só, a literatura em epistemologia tem dado muitos exemplos de que nós podemos estar perfeitamente justificados e conhecer independentemente de qualquer interação social, mesmo que nós não saibamos disso, ou que qualquer outra pessoa saiba disso, que eu tenho uma crença verdadeira. Porém, no sentido mais relevante, quando dizemos coisas do tipo, eu afirmo com segurança, eu estou justificado, as minhas crenças estão baseadas em razão, eu sei, eu acredito, e assim por diante. Isso, quando fazemos isso, nós estamos praticando atos para outras pessoas, atos com outras pessoas, atos em tensão com outras pessoas. Nesse sentido, estes atos poderiam ser descritos da mesma forma que descrevemos atos como afirmar, perguntar, duvidar, contar, acreditar, saber sobre algo relativo ao mundo externo. São atos que nós compartilhamos com outros falantes. O agente epistêmico é um caso de um falante, de um agente falante. E, para que o agente possa dizer essas frases, eu digo que, eu sei que, eu acredito que, eu prometo que, ou qualquer outra coisa desse tipo, sua compreensão de sua ação, de fala, deve incorporar o ponto de vista do seu interlocutor e assumir que ela, a sua posição,
de fato, desempenha seu papel para a conclusão desse ato de fala. Da mesma forma que a assimilação do seu interlocutor para incorporar sua própria compreensão do significado de fala também importa. Essas são regras para uma conversa bem-sucedida. E veja, eu não estou aqui querendo considerar nenhum tipo de cenário solipsista, de investigações introspectivas. Tá? Eu estou dizendo uma coisa simples. Quando nós estamos falando sobre ter uma crença, ou de conhecer, ou de estar justificado, em geral nós fazemos isso do mesmo modo como fazemos outros atos de fala. Nós estamos dirigindo isso a alguma pessoa. Ernest Sousa, a trabalhos mais recentes, sobretudo desde 2014, mais ou menos, faz duas distinções. Uma entre credibilidade e julgamento, e outra entre afirmar corretamente, ou seja, afirmar algo com verdade, e afirmar ou asserir aptamente ou competentemente. A credibilidade é uma confiança implícita na própria crença, descartadas provas contrárias. Sousa reconhece, ao lado dos confiabilistas, que as crenças apropriadamente formadas guiam nossas vidas na navegação do mundo comum. Na vida cotidiana, essas crenças quase nunca são colocadas seriamente em dúvidas. Já o julgamento é uma forma de afirmação que o agente epistêmico tem a intenção de afirmar baseado na sua suficiente competência e habilidade intelectual. O julgamento tem duas características. Envolve uma posição de segunda ordem em relação ao próprio ato de afirmar e é a afirmação com o esforço de demonstrar que essa afirmação é apta. O julgamento é importante na economia cognitiva de um agente, porque os agentes epistêmicos não visam, em alguns momentos, não visam apenas a verdade da afirmação. Eles também visam garantir, de modo assertivo, que as suas afirmações são aptas, que são garantidas de alguma maneira. A minha questão básica, dirigida ao argumento de Sousa, é: por que afirmar aptamente? Por que uma pessoa tem que afirmar com aptidão, com competência, ao invés de apenas afirmar de modo correto e com verdade? Na vida dos agentes epistêmicos, existe uma diferença significativa entre afirmar com verdade e afirmar de modo apto? De onde vem a exigência que faz com que afirmar de modo apto é mais valioso do que afirmar corretamente? Partindo do pressuposto de que nós temos alguma capacidade para julgar e afirmar de modo apto, surge então aquela pergunta que para mim é a mais importante: quando nós devemos nos esforçar para tentar afirmar de modo apto, mais do que afirmar com verdade? A minha resposta para essa pergunta é bastante simples. Nós somos levados a julgar, nós somos levados a afirmar aptamente, nós somos levados a refletir quando alguém nos pede, quando alguém nos desafia, quando quando nos encontramos em situações nas quais estamos comprometidos em exibir ou investigar razões. E para isso eu vou construir um outro cenário. Não é mais o cenário da pessoa que está na sua intimidade, solitariamente, investigando as suas próprias crenças e tentando saber se elas são críveis ou não, se são justificadas ou não, saindo do cenário solipsista. Então, comecemos por considerar que a reflexão não precisa ser necessariamente uma atividade, uma performance metacognitiva individual. Podemos nos referir, por exemplo, a uma situação em que duas ou mais pessoas estão em um desacordo
mas um desacordo dialógico, conversacional, sem violência, sobre um mesmo assunto ou sobre uma mesma proposição-alvo. Essas pessoas se encontram no espaço linguístico e epistêmico da conversa e têm, essas pessoas todas envolvidas nessa situação, o direito legítimo de esperar uma das outras que cada uma esteja envolvida em investigações que visam alcançar objetivos epistêmicos como a verdade, evitar o erro, o entendimento e assim por diante. Essa posição reflete uma perspectiva muito próxima da ideia comum de reflexão, da visão ordinária de reflexão, como quando se diz: eu estou refletindo sobre o que ele me disse. Minha proposta é apresentar aquilo que eu tenho chamado de ponto de vista não individualista ou interacionista sobre reflexão, que seria mais ou menos o seguinte: a reflexão é uma operação intelectual através da qual uma pessoa examina intencional e criticamente os conteúdos e a confiabilidade das crenças disputadas numa troca dialógica ou interpessoal, envolvendo tanto as suas próprias crenças como as crenças dos seus interlocutores. Eu falo de não individualista, de interacionista, dialético, interpessoal, convencional, uso várias expressões porque eu realmente não sei qual é a expressão mais precisa para caracterizar essa situação. Mas eu tenho insistido muito em usar a expressão dialética porque, na minha opinião, a grande motivação para refletir, no sentido epistêmico relevante, é o desacordo conversacional ou dialógico, quando dois sujeitos têm boas razões para acreditar em coisas distintas e precisam ser desafiados um em relação ao outro. Opa! Um é levado desafiado pelo outro. Peço que Fernando Gaspar desligue o microfone, por favor. Ok. Então, essa situação, para mim, é a maior motivação para refletir. Esse tipo de atividade é algo que nós, como seres racionais, esperamos que as pessoas façam nessas situações. Esse termo dialético é um termo amplo, impreciso, tal, mas sobretudo significa isso: esse confronto interpessoal numa situação de diálogo. Poderíamos chamar de conversa dialética ou confronto dialético um caso singular de conversa motivado por um conflito de opiniões sobre questões relevantes que pode não ser resolvida recorrendo a evidências empíricas e lógicas. Se nós discordamos sobre o clima, podemos abrir a janela e isso é suficiente. Se discordamos sobre a demonstração matemática, podemos fazer um novo cálculo. Mas nesse tipo de desacordo dialético, os participantes perguntam e exigem por razões, já que discordam entre si sobre as razões para acreditar em uma coisa ou outra. O desacordo dialético requer um contraste de razões, e o cenário de uma conversa significa que é uma situação mediada pela linguagem e não apenas pelos estados internos das pessoas. Assim, temos um diálogo motivado por conflitos no campo da linguagem. O pressuposto básico é que cada um dos interlocutores envolvidos em um desacordo assume que suas crenças iniciais são verdadeiras e justificadas. A questão é: o que uma pessoa deve fazer nessa situação? É uma regra da conversa que, sempre que se faz uma pergunta, por que você acredita, é preciso dar uma resposta. De um ponto de vista normativo, podemos esperar que cada agente se comprometa a reconhecer que seu interlocutor também tem razões para apoiar suas crenças. A ênfase aqui não são estados de crença, mas na ideia de inquérito, de investigação. Na conversa dialética baseada em desacordo, as pessoas investigam se suas próprias crenças ou as crenças do seu interlocutor são ou não justificadas, e se suas razões são boas
ou mesmo conclusivas. A reflexão por desacordo em cenários dialéticos ou conversacionais, como queiram, pode ter dois resultados. Um resultado negativo, ela pode servir para evitar vícios. Uma performance reflexiva, crítica, não torna as pessoas imunes a erros ou a crenças falsas. Avaliar razões e apresentar justificativas não é garantia de verdade ou de conhecimento. No entanto, o trabalho reflexivo coloca as pessoas em uma posição que merece louvor e crédito. Ela evita precipitação, arrogância, dogmatismo e algum tipo de vício epistêmico. Com isso, a investigação do agente reflexivo nesse cenário não só é desejável, como o torna mais confiável. E é um resultado positivo, que é aquilo que eu chamo de moderação epistêmica. A moderação intelectual ou epistêmica diz respeito à posição epistêmica de cada um em relação à proposição alvo que disputa com outras pessoas. A ideia central é que quando o orgulho intelectual é caracterizado por ideias e ilusões de autossuficiência, a pessoa pensa que pode mais do que realmente teria condições, a moderação intelectual é caracterizada como uma estimativa realista das próprias capacidades e uma apreciação correta da sua própria performance em relação àquilo que os outros podem performar também. A moderação, caracterizada por uma avaliação justa das razões e disputas, também contribui para evitar vícios que se encontram nos extremos e na inclinação, tanto da humildade excessiva como da arrogância ou da injustiça epistêmica. Esses dois resultados, que eu acho que a reflexão pode contribuir, porém não isenta o argumento de... São muitas objeções a esse argumento que eu apresentei para vocês aqui. Eu tenho trabalhado com 4 para tentar ver se realmente isso não é algo ou excessivamente trivial, o que eu estou dizendo pode ser algo trivial, ou se não é algo realmente problemático. A primeira objeção é que parece evidente que a reflexão não tem um valor intrínseco ou um valor final necessário bom, porque é possível que alguém possa examinar as crenças dos outros para os humilhar, por exemplo. Outra coisa, a reflexão também pode levar ao regresso ao infinito e ser um obstáculo para a ação. E as pessoas ficam eternamente discutindo sobre razões e não vão à prática. Não sei se há algum dispositivo da reflexão que obrigue a pessoa a fazer alguma ação. Outra coisa, esse cenário que eu construo de um diálogo, de um desacordo, de seres racionais, ele pode ser um cenário muito idealizado e que talvez se aplique apenas a discussões filosóficas e não à vida comum, que é o que, na verdade, importa. E, por fim, uma outra objeção é que talvez essa noção de reflexão seja idêntica à noção de mente aberta. Essa minha posição não individualista ou interacionista pode ser apenas um outro vocabulário, mas ao mesmo tempo menos explicativo do que a ampla literatura desenvolvida nos últimos anos sobre a ideia de manter a mente aberta como um tipo de virtude intelectual. Por fim, então, eu tenho 2 conclusões que eu tenho nesse momento que eu tiraria dessa forma de argumentar. A primeira conclusão é que a perspectiva não individualista ou interacionista não se destina a abordar todos os problemas epistemológicos ou a discutir diretamente o conceito de conhecimento. É um pequeno domínio da epistemologia social que aborda as situações em que as pessoas precisam disputar razões no espaço da conversa. A segunda conclusão que eu tiro é que, embora não haja acordo sobre se a reflexão é uma condição do conhecimento, nessa situação de diálogo, a reflexão poderia produzir um bem epistêmico, uma vez que o agente vai ser mais cauteloso, mais caritativo, mais moderado,
menos vicioso, e me parece que isso é uma coisa que não só é muito bem-vinda, mas é muito importante para entendermos a situação epistêmica que nós vivemos hoje. Eu faço essa breve referência ao que nós vivemos hoje, porque esse é um momento estranho em que nós estamos naquilo que eu tenho chamado muito com as pessoas de atoleiro epistêmico, onde todas as questões em relação à realidade, de um modo ou de outro, vem passando por discursos que estão em disputas ideológicas. Então, nós todos temos que somos instados a verificar melhor a mensagem do WhatsApp, a comparar a posição dos jornais, a saber se o Estado é uma fonte confiável ou não de informação, uma fonte científica faz uma afirmação, outra fonte científica faz uma afirmação contrária. Então, há um atoleiro de informações em que a característica é que nós não devemos confiar em nada e em ninguém. Então, parece que uma posição reflexiva em situações de atoleiro epistêmico seria uma coisa muito bem-vinda. Bom, esse é o meu pequeno argumento, Sofia. Espero que vocês tenham observações e críticas que possam me ajudar a pensar melhor essas questões, ou o que pode ser melhor de tudo, a descartar essa discussão. Muito obrigada, Valdomiro, pelas excelentes reflexões e provocações em algum sentido. Digamos, provoca uma tradição, mas não outras tradições, né? Que já eu acho que concordariam quase previamente contigo, né? Mas eu abro para questões, então quem quiser se manifestar no microfone, por voz ou escritas. Deixa eu ver se o Marco Silva escreveu. Então, okay. eu vou ler e aí você responde. Bom, o Marcos Silva diz: obrigada, Valdomiro, pela palestra. Sua visão de reflexão conversacional, dialógica. Eu também não sei se o Marcos não gosta. Ah, Marcos está aí, ó. Marcos, fale, Marcos. Olá, Valdomiro. Tudo bom, cara? Saudade de você, cara. Eu vou ler então, Valdomiro. Obrigado pela sua apresentação, né? A sua visão de reflexão conversacional, dialógica, de espaço epistêmico me lembrou muito o espaço de razões da escola de Pittsburgh, né, do Celas, do McDowell e do Brandon. Aí nessa esfera, a esfera normativa desempenha um papel central com comprometimentos, autorizações, proibições, a partir de nossas asserções nesse ambiente de oferecer e demandar razões. As razões são todas inferencialmente articuladas, servem como premissas ou conclusões em cadeias argumentativas. Acho que na sua visão interacional, interacionista, me parece que a proposição-alvo, né, como você colocou, de desacordo, também está articulada inferencialmente com várias outras proposições e compromissos também, não? Talvez a sua reflexão interacionista também desempenhe o papel de tornar explícito, como nessa escola, né, os compromissos de uma proposição-alvo nesse ambiente interacional, comunicacional, né? E isso tem um valor elucidativo muito importante, reflexivo, a própria, digamos, nesse jogo, né, de dar e receber razões. Né? Eu queria saber se você pode comentar um pouco sobre essas semelhanças, né? Obrigado, é legal te ver. Muito aqui. Obrigado, Marcos, pela observação, pelo comentário. Sim, eu tenho... Às vezes, você sabe, como pesquisador, a gente às vezes tem que estabelecer um ponto em que a gente para e evita certos autores que sabem que vão bagunçar um pouco a sua mente e você tenta se concentrar em algumas referências, mas não tenho dúvida, eu me lembro muito bem do impacto que teve sobre algumas coisas que eu tenho estudado, a leitura dos Sellars, né? E me parece que você tem razão. Brandon é um autor que eu tenho evitado muito ler, porque é um autor muito interessante e eu acho que tem muitas coisas que ele afirma que eu acho que são decisivas para resolver problemas que eu estou trabalhando. Mas você tem razão. Agora, veja, a minha motivação principal, e talvez pessoas aqui, muitos que não estejam
familiarizados à leitura dos céticos. Geralmente as pessoas pensam no ceticismo como uma negação do conhecimento e tal, né? Não conheço nada, tal. Mas veja, a questão central lá nos céticos não tem a ver se conhecemos ou não conhecemos. Essa, inclusive, é uma questão que não temos nem todas as garantias que podem ser decididas, porque se a gente assumir uma posição minimamente falibilista, não há nenhuma razão para que nós não acreditemos que mais adiante descobramos que aquilo que pensávamos que era verdadeiro hoje não seja verdadeiro. E como uma crença que não é verdadeira não pode ser conhecimento, fica por se decidir no final da pesquisa, lá no final dos tempos, se conhecíamos ou não conhecíamos no início. Então, não é isso que está interessando o cético. Está interessando qual é a conduta que devemos ter. Qual é a melhor conduta que devemos ter? O que é que nos torna mais seguros, mais confiáveis? O que é que nos torna pessoas... E vejam, não é bem racional o que é em jogo, né? O que está em jogo. Para o cético antigo, o que está em jogo é a humanidade, é a bondade, é o amor à humanidade, é a boa convivência entre as pessoas. Tal. Então, o que é que nos torna melhores para poder conviver com outras pessoas? Então, o que nos torna melhores é que nós sigamos pelo menos algumas atitudes, atendamos a algumas normas intelectuais quando estamos tratando de coisas que têm interesse comum. Então, obviamente que essa perspectiva normativa sobre a nossa vida epistêmica, né? Um cético nunca vai afirmar que se nós conhecemos ou não conhecemos, mas um cético vai afirmar se nós nos conduzimos bem ou não ao tratar com algumas crenças. Certo? Então, eu estou supondo que essa situação em que nós assumimos como uma norma, como um padrão, que há uma conversa, se a gente entende a norma da conversa, se a gente consegue dar conta do que está envolvido, que compromissos nós assumimos quando assumimos uma conversa com outras pessoas, eu acho que a gente resolve uma parte muito grande das questões que a filosofia tem, a epistemologia, sobretudo, tem gasto para tratar se nós estamos ou não justificados, se nós temos ou não temos acesso privilegiado às nossas ideias. Tá? Eu acho que isso é uma questão, não tem uma solução bacana. Acho que entendendo a norma da conversa, a gente resolve boa parte desses problemas. Mas aí você também tem um problema, Marco, porque quando você toca, eu vou ter que, de alguma maneira, tirar o tempo, tá, e ver um pouquinho dessa literatura, porque que é muito boa. Eu sou dessas pessoas que eu não leio filosofia por obrigações apenas e tal. Eu gosto de ler coisa boa, né? Coisa que seja estimulante e tal. E quando você começa a ler uma coisa boa, como um romance, você não para mais. Se eu for pegar Brandon, que é um autor maravilhoso, eu não vou parar. Aí uma parte mais dos meus finais de semana e minhas madrugadas vão ser tomadas. Né? Muito obrigada, Marcos, Valdomiro. Temos mais duas questões neste momento, Valdomiro. Uma delas está aparecendo no chamado Q&A aqui, no botãozinho embaixo. Eu vou ler, tá? Okay. É de Tracanelli. Prezado, o senhor alternou de uma sucessão de trocas proposicionais em uma relação dialógica para uma conclusão deontológica, de onde e por que razão temos qualquer poder normativo e a partir disso, mesmo considerando que haja nessa relação intersubjetiva uma concordância, uma verdade que todos os sujeitos envolvidos concordam, não implica que essa verdade seja de fato a verdade. E como poderíamos perceber uma norma a partir desse caso ideal, onde há uma conclusão com a qual os agentes concordam? Veja, o ato de... Nós podemos falar de muitas maneiras, né? A gente pode usar a linguagem para fazer muitas coisas, né? Há um tipo de modo de fala em que esse exige necessariamente que tenhamos algum compromisso com a verdade, que é quando fazemos asserções. Né? Nem todas as formas de falar são assertivas, né? Algumas são assertivas.
Então, quando me perguntam sobre se está chovendo ou não, e eu respondo que está chovendo, eu estou fazendo uma asserção porque há algum tipo de prova ou algum tipo de indício de tal coisa. O que não significa que seja verdadeiro. A verdade é a norma de uma asserção, ou seja, aquilo que torna uma frase uma asserção. Mas a verdade não é uma condição para a asserção, certo? Eu posso perfeitamente afirmar uma coisa e depois, porque tinha alguma evidência, por exemplo, um som que vinha da rua, mas depois eu posso não saber, ou depois eu posso vir a saber que era o ar-condicionado que estava ligado. Tá? Então, a verdade não é um fato que possamos, de uma maneira, determinar. Mas aqui o que eu estou falando não é sobre a verdade, né? Eu estou falando sobre os compromissos que uma pessoa contrai em relação à outra. Então, se alguém me faz uma pergunta sobre estados, ou sobre aquilo que a minha resposta envolveria falar sobre algo que é o caso, eu me comprometo a falar como se eu estivesse fazendo uma sessão. Eu me comprometo com a verdade, mesmo que ela não seja de fato lá. Certo? Então, o que eu estou dizendo é que a verdade joga um papel no sentido dos compromissos que as pessoas têm quando conversam, né? Mas só que não é ainda isso que é o problema, né? O problema não é esse. Eu não estou falando da verdade, na verdade, eu estou falando das razões. Ou seja, quando alguém me pergunta por que você acredita nisso, já que eu acredito em diferente, eu tenho razões diferentes para acreditar em outra coisa. Por que você pensa nisso? Aí, quando há essa pergunta, que pode ser inclusive eu fazendo a mim mesmo, num momento depois, né, num tempo depois, né, me parece que a melhor coisa a fazer é você considerar quais são as razões para o desafio. Né? Se alguém me desafia, qual foi a razão que ele tem para me desafiar em relação às minhas razões? E, em segundo ponto, eu tenho que, talvez, seria melhor investigar, pensar melhor, rever, né, ver o circuito do raciocínio que foi, se foram consideradas de fato as provas que estavam disponíveis. Então, acho que isso seria prudente fazer isso. Certo? Então, eu acho que a reflexão não tem um papel justificacional no sentido dos internistas, não é uma condição para conhecer. Né? Não sei, inclusive, se nós conhecemos, né? Mas eu acho que a reflexão ela é um tipo de atividade importante para que se preserve esse espaço da conversação, que é muito precioso, sobretudo quando estão em questão, não questões de fatos, de acontecimentos, mas quando estão questões que são, digamos assim, envolvem valores, ideias, conceitos. Recentemente nós estávamos aqui no Brasil inteiro falando sobre vida, né? Sobre a menina que ia fazer um aborto, e aí imediatamente pessoas de uma posição religiosa descartam outras posições, do mesmo modo que pessoas que são não religiosas descartam as posições religiosas. Né? Então, às vezes nós precisamos, quando o confronto se dá sem reflexão, eu acho que ele não produz nenhum bem epistêmico. Ou reforça posições prévias, sem o devido ajuste e consideração, ou agride a posições contrárias. Eu não acho isso bacana. Mas eu gostei da observação. Eu sei como você poderia mandar para mim aqui, porque eu posso copiar, porque a de Marcos eu já copiei aqui, agora essa outra eu Aqui, não consigo ela copiar. está nesse botão bem embaixo. Mas aqui já não tem, mas não, 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 ela, já encontrei, já encontrei, já fui eu encontrei. que transferi, Valdomiro. Já peguei e já copiei. Beleza. Bom, nós temos uma terceira questão da Ana Paula Carvalho Gomes, agora no chat. Né? Obrigada, professor. A Ana Paula não quer falar, não está aí presente? Professor Valdomiro, um assunto com certeza muito atual. Parece-me que neste atoleiro epistêmico a discussão ocorre entre um grupo que utiliza argumentos racionais apoiados em fatos e outro grupo que adota uma postura de fanatismo e negação. Assim, no momento da reflexão, não entendemos as razões que levam o segundo grupo a pensar o que pensa. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Bom, pessoal, eu estou lendo, mas
quem escreve no chat pode também falar diretamente para o professor Valdomiro, não é? Certo. É, bom, eu tenho dois problemas, né? Primeiro, um problema, digamos assim, técnico, filosófico, né? Saber se isso é coisa que eu falei para vocês agora é um argumento e se é um argumento com solidez, com consistência, né? Esse é o primeiro problema. Outro problema é se isso serve para entendermos alguma coisa que está acontecendo conosco, né? Porque o meu trabalho é um trabalho que eu faço quase sempre preocupado com questões, né? Eu raramente sento aqui no gabinete para ler ou para escrever alguma coisa sobre coisas que não estão me incomodando muito, né? E, de fato, a gente vive uma situação, para mim, de atoleiro que é muito grave. E, bom, eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou negro e, veja, eu não me sinto desculpado por, por essas minhas condições pessoais em relação à minha responsabilidade sobre as coisas que eu acredito. Eu estou realmente muito abatido, muito comovido, muito arrasado com o que está acontecendo em relação a essa onda de cancelamentos, por exemplo. Uma pessoa que eu conheço, que está hoje sofrendo um tiroteio insano, que é a Lilia Schwartz, porque ela escreveu um artigo criticando, e na minha opinião, devidamente, a Beyoncé, que é uma artista que para mim não tem o valor artístico dela, é quase insignificante, eu não vejo nenhuma relevância no trabalho artístico dela. E por isso as pessoas negras, elas estão cancelando, fazendo uma campanha nacional para cancelamento da Lilia Schwartz, né? Porque se sentem com um valor moral supremo, né? Os negros sempre foram injustiçados epistemicamente, e qualquer gesto vindo de uma mulher branca é um gesto de injustiça epistêmica também, certo? Do meu modo, as pessoas da esquerda, né, que fazem críticas às pessoas da direita, né, e às práticas da direita, né, e praticam coisas que são muito parecidas, tanto na defesa de clichês. Clichê é quando você fala uma coisa que você não pensou. É como o Eichmann, né, aquele nazista lá, né, Eichmann não Apontada. pensava. Ele falava, Eichmann não pensava, ele apenas apresentava clichês. Então, essas coisas me incomodam muito, né? Quando nós fazemos performances que têm um impacto cognitivo muito grande, e nós estamos falando sobre crença, sobre o que acreditamos, sobre as motivações para agir, mas nós estamos dentro de um atoleiro epistêmico, em que nós desacreditamos em uma pessoa por causa da sua raça, seja ela preta ou ela branca, e nos sentimos confortáveis para cancelar qualquer discurso da pessoa, ou usamos clichês para combater clichês. Eu acho que isso é algo que tem corroído a possibilidade de uma sociedade minimamente liberal, democrática, de direito. Então, isso realmente me incomoda muito, né? Então, fanatismo, negacionismo, mas isso, normalmente, a gente está associando isso aos outros, né? A direita, os evangélicos, tá? A gente quase nunca está pensando na posição nossa, nós que não somos evangélicos, nós que não somos de direita, né? Então, eu acho que por isso que eu penso é muito idealizado a situação da conversa, né? Eu mesmo não sei se eu teria condições de conversar com algumas pessoas sobre alguns pontos de disputa, né? Mas idealmente esse é um conceito que eu uso para inclusive criticar o meu modo de agir. Por isso nós não precisamos estar na conversa racional ou estar na posse da verdade para poder ter esses conceitos à disposição e saber, por exemplo, que, olha, vamos desistir, porque é impossível uma sociedade em que as pessoas possam dialogar e chegar a consensos em relação a questões relevantes comuns. Certo. Obrigada. O Bruno Coelho tem uma outra questão no chat. Bruno não vai falar, né? Eu vou ler, então.
Na Nesse verdade, cenário... ele já respondeu a questão, era justamente sobre essas crenças que as pessoas mantêm Ah, por identidade, não necessariamente razões. Então, me parece que esse tipo de crença também é mantida num cenário de conversação, né? Supostamente, que gerariam vícios intelectuais. É. Obrigado, Bruno. E obrigado, Ana Paula, também pela questão. Mas é isso, Sofia. Valdomiro, eu gostaria de fazer uma pergunta enfatizando um pouco essas controvérsias que nascem desse discurso. Ah, bom, e a Maria Eunice também, mas então vou falar um pouquinho antes e depois eu passo para a Maria Eunice. Porque você falou a palavra ideal agora na última resposta, né? E nós somos acusados, nós filósofos, de trabalharmos no mundo ideal, de construirmos castelos de areia, de ficarmos num tipo de pedestal e não realmente conseguirmos explicar a realidade, né, dos fatos. E então, claro que é uma acusação leviana essa, mas simultaneamente é verdade que nós construímos teorias bastante ideais, né? E às vezes normativas que não ocorrem, assim como a matemática e a geometria também não ocorrem no mundo, né? Dos fatos, assim, digamos, realisticamente, né? Mas eu me pergunto, Valdomiro, se nós não poderíamos ter algumas instruções pragmáticas, instruções metodológicas para orientar as pessoas, né, a como se comportarem, né? Essa seria a minha pergunta, porque, claro, os pragmáticos, eles tentam isso, né? Eles tentam criar algumas normas ali conversacionais que possam talvez ajudar as pessoas a não serem tão dogmáticas nas suas interações, né? Eu me pergunto, o que tu achas disso? Tu acha que seria um papel para o filósofo fazer isso? Eu gosto, para mim, eu gosto muito da filosofia antiga, no sentido, né, que os filósofos antigos todos estavam preocupados com a melhor vida, né? E não necessariamente a melhor vida para si, mas a melhor vida para as pessoas, né? Então, claro que eu acho que essa é uma preocupação importante, né? E o intelectual, sobretudo nesse cenário nosso, né, que quase todos aqui somos universitários, professores universitários, somos pesquisadores ligados a agências, tal, tem um papel relevante. Acho que nós temos algumas instituições que, para mim, elas têm uma função muito decisiva em uma sociedade liberal e democrática, né? Uma instituição que é muito importante é a ciência. A ciência é uma instituição que deve ser defendida com todas as forças para que ela tenha recursos para poder levar adiante pesquisas, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de utilidade imediata. Agora mesmo nós estamos vendo que boa parte dos recursos que são destinados às ciências estão sendo colocados para áreas de aplicação imediata, sobretudo na área de agricultura. Acho relevante, acho importante que isso aconteça, mas a pesquisa também em áreas básicas que não tem a ver direto, como em geometria, em matemática, e coisas que não vai dar nenhuma mercadoria amanhã. Outra instituição que é importante, que é a instituição do Estado, né? O Estado como uma agência que é conduzido que é regrado por uma Constituição, ele não pode se furtar a isso, né? E nesse sentido o Estado deve ser uma instituição confiável, certo? E por isso nós devemos defender instituições do Estado, uma justiça que seja realmente isenta, que ela tente fazer decisões baseadas na letra da lei, que foi acordada muito arduamente e tal. Outra instituição que deve ser importante é o jornalismo. E veja, o jornalismo, não que eu ache que a Folha de São Paulo, o Estado, o Globo News, tal, sejam bons news. São todas empresas.
mas são empresas que estão baseadas em protocolos de ação. Então, mesmo que elas tenham alguns vícios, você nunca vai ver no Jornal Nacional uma matéria sobre bolos, falando sobre as ações de bolos. Ou que, por exemplo, a expulsão daquele pessoal lá em Minas Gerais foi patrocinada pela Nestlé, os sem terra lá, né? Porque o café que eles produziam lá é apenas o melhor café do Brasil, o MST fazia. Você não espera isso deles. Mas eles têm um protocolo. Tem uma posição, a posição contrária é consultada. Tem que ter fatos que estão sendo abordados. Isso nós vamos preservar. E o jornalismo é muito importante. Eu acho que devemos fazer tudo o que for possível para dar garantias de que o jornalismo continue funcionando. E, por fim, a universidade, que é onde nós trabalhamos, né? A universidade tem um papel fundamental. E a gente faz isso, né? A gente demonstra a tradição para os novos, no caso da filosofia, né? Isso é um ato muito importante. Já ajuda as pessoas a compreender que existem movimentos de ideias, que têm concepções diferentes e, sobretudo, porque isso é uma coisa que eu tenho debatido, porque um dos campos da minha pesquisa é sobre eu trabalho além de filosofia no programa de ensino, história e filosofia das ciências, que reúne matemáticos, químicos, físicos, geógrafos, para discutir a difusão da ciência, né? Uma coisa importante é quando você vai ensinar alguma coisa em ciências e em humanidades, o que você ensina? Você ensina Kant? Você ensina relatividade? Você ensina o quê? Você ensina um modo de pensar, um modo de investigar. Então, um estudante, claro que não vai fazer um curso de filosofia em 4 ou 5 anos e vai ler de Platão até Habermas, não vai ler tudo isso, mas ele vai aprender a ler. E vai ser instado a ter autonomia intelectual, vai ser obrigado a aprender certas regras da argumentação. Por isso é mais importante o seminário em que o estudante produz argumentos e é criticado seus argumentos, do que propriamente ele fazer uma leitura dogmática de Kant ou de Hegel ou de qualquer outro autor. Certo? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Quer dizer, a pior coisa mais desastrosa que pode acontecer com um jovem de 20 anos de idade é ser wittgensteiniano, é ser heideggeriano, é ser Foucaultiano. Isso é um desastre. Uma pessoa dessa não sabe nada de filosofia. Essa pessoa é um dogmático, é um religioso, é um evangélico, no sentido de que ali encontrou o evangelho. Tem coisa mais antipática do que você conversar com a de filosofia e a pessoa dizer, mas para Heidegger não é assim. Ah, mas para Wittgenstein não é assim. Ah, mas para... É horrível. Não era assim? Qual o problema que não é assim para ele, né? Então, essa coisa, esse dogmatismo precipitado, essa precipitação nas ideias, eu acho que é uma coisa terrível. Então, uma coisa que eu acho que nós podemos fazer é, com nossos estudantes, ensiná-los a ler de modo dialógico, começar com Platão mesmo, porque Platão é coisa, né? Uma posição, outra posição. Quem é o filósofo? É aquele que não tem posição nenhuma, é aquele que investiga melhor as coisas, né? Eu acho que isso é um bom exemplo, né? E eu esperava, há 10 anos atrás, eu esperava muito que a educação brasileira sofresse um impacto importante, né? Não sofreu um impacto importante. Nós fracassamos redondamente. Eu me sinto muito culpado na situação que estamos hoje, né? Não me desculpe em nada, porque eu estava do lado do governo que foi eleito para poder fazer mudanças expressivas, não aconteceu, eu me sinto decepcionado e culpado. Nós fracassamos. O Brasil é um país que hoje, o futuro é uma coisa completamente incerta. Nós fracassamos. Como civilização, nós fracassamos. Certo? O que vemos no dia a dia é o fracasso da civilização. Nós não estamos em 2020. Nós estamos em 1920. Certo? Atentem para isso. Certo? Mas eu acho que o Treco pode ter que fazer isso mesmo ainda. Continuar escrevendo artigos acadêmicos, mas escrever na imprensa também, nos blogs, fazer podcasts, transmitir informações de boa qualidade, difundir ideias, disputar nesse horizonte da disputa mesmo, porque você tem 1 milhão de coisas aí na internet, muita coisa que é horrível no YouTube e tal, a gente vai colocar coisas boas aí também. Se Sofia fizer um podcast sobre o naturalismo quainiano, explicando como a gente vai construindo na interação com os outros uma imagem do mundo, tal. Isso seria muito bonito, seria muito interessante. Um menino de 20 anos de idade. Meu filho decidiu fazer direito porque leu um livro de divulgação filosófica sobre o que é justiça. Ele decidiu fazer direito. Está estudando direito agora. Entendeu? Eu acho que ajuda. Certo.
Bom, muito obrigada. Maria Eunice fez uma recomendação aqui de um texto. Mais uma recomendação. Eu vou dar uma olhadinha. Já registrei Valdomir, aqui. posso falar um minutinho? Então, Claro. eu gostei muito da fala. Por que eu recomendei esse artigo da Dougherty? Porque ele vai mais ou menos na direção do que a Sofia acabou de ressaltar. Enquanto nós ficarmos apenas no plano do discurso, do to know that, nós não vamos conseguir alterar ou resolver muitas questões de planos éticos, justamente porque virtude, pelas observações que foram feitas aqui, a gente acaba caindo num certo relativismo. Sim. Então, nesse artigo, o Ryle insiste, quer dizer, o McDonald insiste naquele aspecto que o Ryle enfatizou a vida toda, no to know how, como desenvolver habilidades críticas. Então, é no plano da ação que a gente acho que tem que trabalhar, não apenas sem deixar de respeitar. É claro, nós somos da filosofia, se você deixa o to know that, você está perdido, né? Mas a renovação seria olhar agora realmente para o plano do comportamento, não no sentido behaviorista, mas aquilo que nós mostramos. Então, veja, por exemplo, esses falsos moralistas religiosos que vêm recitando uma série de regras e normas que, na ação, estão completamente fora do eixo, desses casos aí que estão ocorrendo, infelizmente, no Brasil, né? Então, a questão é observar o to know how. Como é que a gente cria habilidades críticas, que são, tendo em vista, assim, o bem comum. E é nesse sentido que eu acho que esse trabalho é fantástico. Ele percorre esse artigo, Gilbert Ryle and the Ethical. Ele mostra que o Ryle pôs a vida inteira dele se perguntando qual é a função de um professor de filosofia. Afinal, por que a gente... Eu concordo com você, o sujeito que fica lá, eu não concordo com isso, né? É outra história. Nós temos que observar aquilo que a nossa ação expressa. O real, aquele que sabe como operar no plano ético, ele não recita só provérbios, ele não recita, ele incorpora na sua ação. E é esse incorporar na ação que eu acho que falta aqui. Eu sou muito esperançosa, contrariamente a você, no Brasil. Eu acho que os nossos jovens estão percebendo, e no comportamento deles, eles expressam esse to know how. Eles estão descartando os falsos moralistas e a gente tem um futuro. Tudo vai como uma onda, sabe? A gente está na baixa agora, eu concordo com você em quase todos os aspectos, mas daqui a pouco o que sobe desce e a gente vai sair dessa sim e não dá para desanimar não, tá? Obrigada. Muitíssimo obrigado, Maria Eunice. E eu realmente vou ler esse texto. O Ryle é um desses filósofos que foi injustiçado pelos comentadores, né? Acabou sendo identificado ali como um autor de segunda linha, um behaviorista e tal, e realmente ele provavelmente esse tema do know-how, que hoje é muito importante na discussão em epistemologia, ele surge das reflexões dele, mas é uma boa recomendação, porque esse aspecto aí que você ressalta, de que havia esse ímpeto do Ryle sobre pensar o papel da filosofia, isso me interessa, né? Porque, veja, ok, fazemos filosofia e aqui alguns de vocês aqui fazem filosofia de altíssimo nível, como eu dizia logo no início, no nível que podemos encontrar em qualquer congresso internacional, do ponto de vista técnico, né? Eu acho que um dos resultados de estudar filosofia é isso, né? Um dos resultados da filosofia é um artigo científico, é uma tese de doutorado, é uma conferência. Mas há outros resultados da filosofia, né? E que às vezes não tem a ver com o que dizemos ou o que escrevemos, mas tem a ver com as nossas ações. Porque se a filosofia não influencia o modo como nós agimos, ele não tem nenhum sentido. Ele é apenas... E olha você, não foi só apenas literatura, má literatura. Porque boa literatura, quando você lê, você muda a sua posição. Eu mesmo sou um aficionado em Sándor Márai, que é um autor húngaro. Eu demoro, o último livro dele, que estou lendo agora, 3, 4 meses lendo, porque cada frase toca.
aí te levanta, né? O Roland Barthes falava de que um bom livro é aquele que você lê levantando a cabeça, né? Porque isso toca nas suas vidas. Então, até boa literatura muda as pessoas. Por que filosofia não muda as pessoas também, né? Então, acho que um dos resultados é esse, né? Tanto que uma vez um aluno meu, ele está fazendo mestrado e no meio do caminho ele desistiu de fazer mestrado. Ele está decepcionado, me procurou, tal, eu falei assim, olha, eu não vou fazer mais o mestrado porque eu decidi que a minha vida não é para isso, eu quero fazer outra coisa. Esse é um dos resultados da filosofia. E é um modo de fazer, de agir. Agora, eu acho que nós temos um elemento que outras pessoas deveriam ter também, mas que nós faz parte da nossa arte, da nossa obrigação. Nós somos aqueles que pensam argumentos, produzem argumentos, dão valores a argumentos. E acho que isso é mais importante. Fora desse horizonte de argumentação, é apenas clichê, é apenas dogmatismo, é apenas evangelho, certo? Então, você tem razão. Agora, eu acho que esse elemento de que nós podemos ter uma reflexão infinita, podemos repetir, podemos. Mas há um elemento que proíbe que seja o infinito. O mundo, né? Puxa, você vai ter que levantar para beber água, você vai ter que ir para votar, você tem um emprego, pode perder esse emprego, você tem que fazer alguma coisa. O mundo, você não pode ficar paralisado, só se você ficar lá isolado, né? Aqui na Bahia tem a Chapada Diamantina, né? Que é um lugar assim, o pessoal vai se afastar lá para ficar viajando, tá? Pode ir para um buraco na Chapada Diamantina, mas em geral não podemos fazer isso, né? O mundo clama, pede, exige, nós não temos como negar isso, né? Então, sendo filósofos, sendo escritores, sendo cientistas, a gente não pode negar a urgência das coisas, né? Agora, nós como filósofos, sim, nós temos as obrigações, que eu não recuso. Que eu não vamos nenhum dos que estão aqui, dos 40 e 39 agora que estão aqui, não pode se recusar a fazer isso, né? Produzir argumentos, dialogar, argumentar. Por exemplo, a célula como eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não concordam com o que eu estou dizendo, mas nós nos tratamos muito bem, nos respeitamos a opinião. E eu estou aqui aberto para alguma crítica mais forte ao que eu estou dizendo, sem que isso altere. E eu estou falando essas coisas porque eu acredito, de fato, no poder, na relevância da conversa. Eu realmente acredito. Eu sou pessimista no atacado, mas no varejo eu tenho alguns otimismos, certo? Por exemplo, o que mais me abateu ultimamente são os movimentos identitários. Tem me abatido profundamente. Eu tenho ficado triste com o movimento identitário, e triste com a esquerda, de que só consegue falar clichês. Isso me abate profundamente. Mas aí eu fico dialogando, mandando lá, tentando convencer as pessoas para poder mudar de posição, para ver se, sei lá, uma luzinha para sair do fim do mundo pode surgir. Valdomiro, tem ainda o Cristiano Batista que gostaria de fazer uma pergunta. Acho que ele está com o microfone. Tá bom? Sim. Bom dia a todos. Obrigado, professor Valdomiro. Excelente apresentação, inspiradora. Eu acho que eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito dos limites, né, da epistemologia, talvez até da própria filosofia, porque esse argumento é um argumento epistemológico, mas que tem desdobramentos para além da epistemologia, né, mais éticos, políticos, principalmente, né? E ouvindo as falas da professora Sofia, da professora Maria Eunice, eu estava pensando aqui, e uma das críticas que o senhor aventou, uma das possíveis críticas ao próprio argumento, por exemplo, é a questão disso levar a uma situação de humilhação, uma coisa assim. Eu não penso nem tanto em termos de humilhação, mas de uma maneira mais geral, que sim, isso pode conduzir, digamos assim, a uma espécie de tentativa de argumentação pela força, né? Isso pode ou não envolver humilhação, mas enfim, a questão aqui é a seguinte: eu acho que o legal do nosso trabalho como filósofos é que assim, a gente pode até achar os limites da filosofia e a gente pode reconhecer quando um assunto ele extrapola a filosofia, né? Já que a gente estava falando de questões mais pragmáticas e tudo mais. O que não quer dizer que a gente vá parar de falar sobre aquilo porque aquilo extrapolou, digamos assim, em termos práticos, o que está dentro do nosso métier aqui. E eu fico pensando nessa questão do que o senhor chamou de... qual que é a palavra que o senhor usou mesmo?
não é brejo, é atoleiro. Atoleiro. Atoleiro epistêmico. E na situação que a gente se encontra hoje. Eu fico pensando se a gente não está nesse atoleiro epistêmico justamente porque, como eu posso dizer, talvez a gente tenha confiado demais digamos assim, na capacidade do diálogo e da conversação. Eu concordo plenamente que sim, ele tem que haver esse diálogo, tem que haver essa argumentação de ambas as partes, mesmo que haja confronto, só que a gente não pode tirar de mente que há uma parte que não está aberta para isso, o que não quer dizer que a gente não tenha que nos perguntarmos a respeito dessas questões e que algo tem que ser feito disso, independente da outra parte querer argumentar ou não. Por isso que eu falei da questão da argumentação pela força, né? E por que eu estou perguntando isso? Será que não seria o contrário? Será que a gente não está nesse atoleiro epistêmico justamente porque a gente abriu demais o, entre várias aspas, diálogo com quem não está aberto ao diálogo? Eu falo, por exemplo, da questão do fascismo nos dias de hoje. Tá? Já há muito tempo que se aponta que a gente está gestando chocando esse ovo da serpente, e eu acho que se fez muito pouco ou nada a respeito disso, e a gente está na situação que a gente está hoje, né? Então, assim, uma pessoa falar abertamente, ela, digamos assim, homenagear abertamente na Câmara dos Deputados uma pessoa que é um torturador, por exemplo, é uma coisa totalmente inaceitável. Na minha cabeça, é uma pessoa que teria que ter sido presa imediatamente na hora que ela falou a besteira. E a gente vai deixando, e a gente está na situação que a gente está hoje, ou seja, o que tá na moda, por exemplo, falar do tal do paradoxo de Popper. Será que não tem a ver com isso? Será que a gente não é o contrário? Será que a gente não está no atoleiro epistêmico porque a gente abriu demais para quem não está, digamos assim, nem um pouco afim de dialogar? Eu queria ouvir um pouquinho o senhor a respeito desse tema. Obrigado, professor, mais uma vez. Muito obrigado pelas considerações. Veja, eu tive na semana passada eu tenho viajado muito ultimamente, né? Hoje eu estou em Porto Alegre, semana passada eu estava em Santa Maria, né? Então, eu estava em Santa Maria semana passada na defesa de uma tese, e uma das questões que surgiu lá é sobre o que é prioritário, né? As virtudes morais ou as virtudes intelectuais, ou qual a relação entre uma e outra. Veja, nós somos filósofos profissionais, né? Isso tem vários méritos e tem muita coisa importante nisso, mas também tem vários problemas em relação a isso, né? Nós sofisticamos muito nosso trabalho técnico, né? Dominamos muito bem as ferramentas da argumentação lógica, a literatura especializada. Muitas vezes a gente ali tem seminários inteiros para discutir uma variação. Vai demorar um pouquinho, tá? O teu pedido ele vai estar chegando. Dora, por favor, desliga o microfone, Dora. Desligou. Às vezes a gente tem um seminário inteiro ou um livro inteiro para discutir uma variação em um experimento mental. E se não fosse água, não sei o que lá, tal, isso é muito importante, tal. Mas, olha, veja, lembre dos grandes filósofos, né? Os grandes filósofos não eram epistemólogos, não eram moralistas, não eram metafísicos, né? Eles tinham um tema muito importante que os movia e eles enfrentavam essas questões. Agora, nós é que tomamos ali a epistemologia de Kant, o não sei o que lá, tal, a gente vai pegando as partezinhas e vai compondo disciplinas para trabalharmos, né? Eu acho que a prioridade, não há nada de bom que nós possamos fazer, nada de útil que nós possamos fazer, se o resultado do que nós vamos fazer é, por exemplo, a extinção da vida, ou algo contra a vida, né? Então, eu acho que a primeira coisa na filosofia é a compreensão do valor da vida. Podemos dizer que é uma questão de ordem moral, talvez, com os outros, como vivemos com os outros, como interagimos com os outros. Tudo mais vem a partir daí. Eu, por exemplo, defendo que a questão fundamental da epistemologia só faz sentido se alguém me desafia. Se alguém entra em contato comigo e pergunta por que você acredita nisso,
Porque se não me perguntassem isso, por que diabos eu iria investigar se eu estou justificado ou não? A outra possibilidade é se por acaso eu percebesse uma anomalia no mundo. Não, o mundo não é como eu estou pensando que ele é. E aí eu fosse rever. Eu posso estar iludido, eu estou acordado. Pode ser, isso pode acontecer, mas é mais raro. Em geral, nós nos envolvemos. Veja só, não estou falando do filósofo profissional. Estou falando do agente epistêmico, esse que está na rua, né? A pessoa que tem uma crença em alguma coisa e para porque foi desafiado por outro para rever aquela posição. Então, isso, para mim, só tem relevância porque tem outra pessoa. E eu sou capaz de atribuir a ela um juízo que a torna mais ou menos como eu. É tão racional quanto eu, tem tantos direitos quanto eu, é como eu. Então, isso para mim é o prioritário, né? O resto é secundário. Quer dizer, secundário no sentido que não é inferior, mas são as nossas investigações que vêm posteriormente. Então, para mim, e aí, estou na Sociedade de Filosofia Analítica, estão analíticos aí todos, e eu estou dizendo que o meu autor favorito é Montaigne. Esse autor que eu leio todos os dias, praticamente, né? Porque eu quero dessa visão das coisas. Então, esse é um ponto da sua pergunta. Então, eu acho que a questão moral é prioritária à questão epistemológica, certo? A segunda, sobre se o atoleiro é produzido por excesso eu não acho que conversa, diálogo, liberalismo é excessivo. Nunca acho que é excessivo. Agora, existem coisas que estão relacionadas à história do Brasil, à cultura brasileira, às relações sociais que se dão no Brasil, que são singulares e que produziram o estado de coisas. Veja só, nós estamos no país, veja, vocês todos sabem o que é isso, que é o país de sociedades mais ou menos democráticas, mais ou menos liberais, constitucionais, que tem parlamento, que tem presidente eleito. Nós somos somos o país com maior grau de desigualdade no mundo inteiro. Não há nenhum outro país no mundo que tenha desigualdades como o Brasil. Não tem. Não tem. E isso cria uma cultura de relações, certo? Quando me perguntaram qual foi o motivo da ascensão do nazismo, eu falo para as pessoas sempre, eu acho que o motivo da ascensão do fascismo no Brasil foi a PEC das empregadas domésticas. As pessoas acham, por quê? Porque foi a última muro da senzala que caiu. No dia em que as pessoas descobriram, isso foi classe média, média alta, que a mulher que ia todos os dias na casa dele fazer faxina era trabalhadora, caiu o muro, entendeu? Desmoronou tudo. Dali, junto com a constituição da Comissão da Verdade, esses dois fatos juntos tirou a máscara do Brasil. O Brasil, a elite brasileira, é péssima. É a pior elite que tem no mundo, provavelmente. É a menor que tem em termos de concentração, é a menor que tem, e é a mais cruel que tem. São pessoas... Eu vou te contar uma coisa em silêncio aqui. Eu moro num prédio, eu e minha mulher estamos saindo do prédio. Daqui. Não vamos suportar viver aqui mais, nesse prédio. Porque não tem como conviver com esse tipo de gente. Eles são gente péssima, são pessoas más. Há uma maldade na elite brasileira que eu acho que não foi excesso de liberalismo, não. Mas nós estamos construindo cidade mais ou menos liberal, incluindo pessoas LGBTs, os movimentos negros, começaram a ser incluídos, a ter voz. As escolas começaram a dar aulas sobre vida, sobre sexo, começaram a dar aulas sobre a história da África, começou a criar um ambiente, certo? Porém, temos uma elite econômica que é isso que vocês conhecem muito bem. É péssima, e nós sofremos com isso, né? O resultado é isso. Essas pessoas fizeram um golpe, não do golpe igual golpe, mas criaram uma força que é capaz de destruir toda a indústria nacional para poder preservar não sei o quê. Então, eu não acho que liberalismo demais, e eu estou falando liberalismo, eu estou liberalismo clássico, né? Conversa demais, parlamento demais, política demais, faz mal. Não acho, não. Política é muito bom, política liberal é uma coisa muito importante, muito boa. E eu acho que eu estou empenhado em defender essas instituições liberais, a todo custo, certo? Mas eu acho que nós estamos sofrendo o fato de que nós temos a pior elite do mundo, a mais rica e a pior, a mais maldosa que tem. Aí é difícil, né? E nós aqui, universitários, que temos pouquíssimo poder, lidar com esse povo é duro, cara. Valdomiro, É duro, cara. olha,
A conversa está ótima, o diálogo, só que eu gostaria, se tu me permitisse, que tu respondesses as outras questões no chat. Acho que tem o Daniel e depois a Mariana fez um comentário, eu acho que é mais um comentário, né? Mas devido a nós precisarmos fazer o intervalo do almoço, Perfeito. Eu acharia melhor nós interrompermos para voltarmos às 2 horas. Tá bem? Tá perfeito. Tá? Só que, mais uma vez, eu posso agradecer a acolhida, o convite. Olha, você não imagina a honra que me senti pelo convite, viu? Eu agradeço muito de tu prezares o nosso convite. O convite a ti veio de toda a diretoria, então, atual, né? Então, um grande abraço e tudo de bom. Boa sorte aí, gente. Até mais. Obrigada. Tchau.